Olá pessoal, boa tarde. Começando agora nossa live. Nosso convidado Keck Rosenberg já entrou aqui, já está acenando. Como eu já entrei antes para vocês, né? Falei, deu uma boa tarde aí. Nós vamos hoje falar sobre crédito rural do Banco do Nordeste, que é o novo parceiro, né, Elaboremos aí, que veio para possibilitar e fomentar negócios para o meio rural. E a gente vai falar um pouco hoje, né, principalmente com o Keck, que vai entrar agora mesmo, pessoal. Então, deixa eu aceitar aqui. Nosso convidado. Olá, Keck. Boa tarde. Olá, boa tarde para todos. O áudio está chegando legal para vocês? Tá chegando ótimo. Aqui tá muito bom mesmo. Vou perguntar para o pessoal. Maravilha. E aí, Keck? Já estava conversando, já entrei rapidinho aqui, já tenho conversado com os produtores. Falando nessa live promete. Porque Ótimo, tem ótimo. produtor perguntando aqui como faz para emitir o cartão, para comprar uma máquina. Eu digo, gente, calma, que existe um processo. A gente não está vendendo fábrica, isso é muito importante, era uma coisa que eu já queria falar primeiro assim na live. Mas a gente está possibilitando, né, por meio do Banco do Nordeste, falar como a compra via distribuidores, como sempre ocorreu aqui na Laboremos. Mas, antes Isso. de tudo, pessoal, gostaria de dar boa tarde a todos vocês que estão aí entrando, né, participando. E quem não vai participar agora, muita gente falou comigo que à noite ou em outro momento vai assistir a live porque sabe a importância da tal hoje. Então, Keck, gostaria de agradecer a você demais, você é de férias. a gente aqui nem policial, tá sempre pronto. Eu estava paisana, né, hoje. Muita generosidade que você tem, né, de bater um papo quando a gente precisa de você, manda um WhatsApp e você tá aí para responder, porque assim como a Laborense tem esse espírito, né, essa força que está ajudando o produtor, e isso é muito legal. Eu gostaria de agradecer demais mesmo pela sua disponibilidade e a parceria que já estava firmada e agora cada dia mais, né, que a gente vai levar para o produtor rural. Então, seja bem-vindo. Mais uma vez, obrigada a todos. E esse espaço é seu. Gostaria muito que você explanasse seus serviços e como eles vão impactar de maneira positiva. Show. Mas antes, se apresente para a turma que não lhe conhece. Tá joia, tá joia. Bom, pessoal, boa tarde, obrigado a Laboremos por esse espaço. É muito bom quando a gente tem esses espaços com empresas parceiras, especialmente empresas instaladas e empresas genuinamente paraibanas. O Banco do Nordeste é uma instituição com mais de 70 anos de existência e ao longo de todos esses anos vem desenvolvendo parcerias com as empresas da nossa área de atuação, que é a área de atuação da Sudene. E especialmente falando aqui da Paraíba, né, temos o caso da Laboremos, que fez esse convite para a gente conversar a respeito de um tema muito importante, e eu deixo desde já o BNB ao dispor de outras empresas que queiram apresentar oportunidades para os produtores e produtoras rurais da Paraíba, a disponibilidade da gente para estar batendo outros papos como esse. O meu nome é Keck Rosenberg, eu trabalho na Superintendência Estadual da Paraíba, sou gerente de crédito rural aqui na área do estado, salvo a parte de microcrédito rural, que é o Agroamigo. Vocês devem conhecer os nossos colegas que andam com as camisas verdes por toda a zona rural aqui do nosso estado. E então, o gerente estadual do Agroamigo é o meu amigo Adoniran, está em reunião hoje com os demais gerentes gerais da Paraíba. E apesar assim da gente falar dos temas, né? Eu sei aqui da Superintendência da Paraíba, eu vi já no chat alguém perguntando se vai ser só sobre Paraíba, mas os temas que a gente vai conversar hoje, podem ser aplicados em outros estados. A gente vai conversar hoje de uma maneira mais ampla, falando sobre os produtos do banco, o que é que tem disponível para o produtor rural. Então, o que a gente conversar hoje é aplicável para outros estados também. Germina, você tem alguma pergunta que queira começar ou recebeu por WhatsApp de algum produtor rural? Eu gostaria que você começasse falando a importância do crédito rural para o produtor, como ele funciona e a importância para o desenvolvimento agrícola. Parece óbvio, né? Quando já fala crédito rural,
mas alguns produtores, eles me perguntaram, como ocorre, Germine, essa questão do crédito rural? Como eu tenho acesso? Eu sou um pequeno produtor, documentação eu preciso ter, eu preciso ser cliente do Banco do Nordeste, eu não sou cliente. Então, assim, existe, sabe, para o pessoal que ainda tem o seu serviço, certo. tem o Banco do Nordeste, Bom, ele faz então, a importância. então vamos lá. Primeiro, assim, grande dúvida, né? O BNB, o que diferencia ele das demais instituições financeiras, é o fato da gente trabalhar com a frente do Fundo Constitucional do Nordeste, que é a nossa principal fonte de recursos. É uma fonte de recursos que tem taxas de juros e prazos diferenciados para permitir não somente as pessoas do campo, né, os produtores, as produtoras, mas também na cidade, né, o nosso crédito tem esse propósito fomento ao desenvolvimento, a poderem realizar suas atividades acessando um crédito de mais baixo valor, ou seja, que pesa menos sobre o fluxo de caixa daquele produtor ou da empresa propriamente dita. Esse é um dos grandes diferenciais nossos. Além disso, eu sei que o papo de hoje é sobre crédito, pessoal, mas é importante dizer que o BNB, outra diferenciação dele é o fato de, além do crédito, nós termos um trabalho muito focado no desenvolvimento de cadeias rurais produtivas, seja no campo ou na cidade. E aí a gente trabalha muito forte a questão do desenvolvimento territorial. Outras formas de apoio que a gente tem para a sociedade estão relacionadas no apoio à cultura, com os nossos centros culturais, patrocínios a eventos institucionais e editais de recursos não reembolsáveis relacionados a pesquisas científicas ou mesmo empresas de inovação. Então, nós temos todos esses eixos. E o campo, ele também pode estar ligado, por exemplo, a uma pesquisa que esteja relacionada aí a um dos nossos editais Fundesc. Então, as frentes de apoio do NB são muitas outras que não somente o crédito. Mas vindo para o crédito rural, a gente tem taxas de juros que variam aí de 0,5% ao ano. E aí quando a gente fala do pequeno produtor, que é aquele que fatura aí até 16 milhões de reais ano, ou seja, a grande maioria, quando a gente fala de Paraíba, em quantidade, eu acho que a grande maioria dos produtores do Nordeste faturam até 16 milhões ano, ou seja, daquele pequenininho até um tamanho interessante. Esse aí que fatura até 16 milhões no ano, ele vai ter uma taxa aí, que se pagar em dia, de 7,49%. Então você vê que mesmo esse que fatura 16 milhões ano, vai estar pagando uma taxa bem inferior à média do mercado aí. Esse produtor que estaria pegando uma taxa de 14, 16, 18%, ele no máximo vai estar pagando 7,49% do MLB. Quando a gente fala da agricultura familiar, começa aí com 0,5% ao ano e a gente tem algumas taxas de 3, 4, 5%, mas ainda assim são taxas muito interessantes. E para acessar o banco, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, até de uma forma, eu gosto de falar de uma maneira muito objetiva para desmistificar um pouco esse assunto. Fala-se muito que o banco pede muita documentação e exige muita coisa, mas é engraçado porque, na verdade, o que a instituição exige é somente o que você já deveria ter. E, por vezes, quando a gente não precisa do recurso, do crédito, a gente acaba não indo atrás da documentação. E mesmo que seja obrigatório, como, por exemplo, em alguns casos, uma licença ambiental, em alguns casos, uma outorga d'água, a regularidade da minha escritura. Eu não vou atrás da escritura porque eu não preciso, está tudo bem, eu estou aqui na minha propriedade. Mas você tinha que ter ido atrás. Você tinha que ter ido atrás do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Então, o principal ponto é ter toda a sua documentação em dia, pessoal. E isso, seja se você é pequenininho ou já é um produtor mais estruturado, se já é até um CNPJ, pessoal. Uma empresa rural estruturada já, que é uma coisa que está acontecendo muito, bastante, cada vez mais, os produtores se organizando em formato de empresa para terem melhor acesso ao mercado de venda de produtos, a condições diferenciadas, né, virando CNPJ, ter a documentação em dia. Isso é eu diria que acho que é o ponto-chave. Tem algumas documentações como essas que eu falei, relacionadas à água, à escrituração, que são
mais fortes. Mas, assim, ter a regularidade, por exemplo, da documentação do imóvel é importante porque vai permitir que você, se for o caso, né, se houver a necessidade, poder acessar, por exemplo, um crédito de maior valor usando uma garantia real, que seria o próprio imóvel, por exemplo. Ok. Então, essas são as formas de crédito mais, assim, digamos, mais objetivas que a gente tem. Em relação a obter esse crédito e essa documentação, o Banco do Nordeste, ele tem alguma assistência em campo para que possa auxiliar o produtor nesse sentido? O produtor ainda não é cliente, vai até a agência, gostaria de saber maiores informações, algum técnico, algum assistente que possa direcionar Sim. esse produtor? Quando a gente fala, no caso da agricultura familiar, né, propriamente dita, o crédito para o Pronaf, quando a gente está falando do AgroAmigo, que é nosso braço de microcrédito, que opera com agricultores familiares, não só naqueles pequenos valores que a gente conhece do AgroAmigo crescer, né, que vão ali até R$10.000 no caso do homem, R$12.000 no caso da mulher, por financiamento. Hoje em dia o AgroAmigo pode operar fazendo projetos de 200, 300 mil reais. E eles atuam em todos os municípios da Paraíba, visitando em loco os produtores rurais interessados. Geralmente, a nossa equipe do AgroAmigo faz parcerias com os órgãos locais, como a Empaer, como o Senar, como as secretarias de agricultura dos municípios, os sindicatos de trabalhadores rurais vinculados à FETAG, para poder encontrar os produtores e produtoras da agricultura familiar que tenham interesse ao crédito. Esse pessoal, quase todos eles têm formação como técnico agrícola e, além de, obviamente, conhecer a documentação necessária, eles também têm a formação técnica para dar as primeiras orientações aos produtores rurais. Já quando sai desse público do AgroAmigo, o produtor ou a produtora, né, obviamente, precisa ter um acompanhamento técnico, que é um dos aspectos fundamentais para o crédito rural dar certo, a assistência técnica e a extensão rural, e aí ele precisa contratar uma empresa ou, às vezes, até receber uma assistência técnica de empresa oficial, pública, como a Empae aqui no estado da Paraíba, ou através, por exemplo, de um convênio com o Senar, que é outra instituição bastante importante aqui no nosso estado. Que interessante, que eu não sabia dessas conexões, né, que eram possíveis em relação aos créditos. E quando se fala em crédito rural, assim, Pronaf mais alimentos e FNE é algo que sempre se fala, mas alguns produtores ainda têm, né, dificuldade de assimilar quais são as diferenças. O que existe, e principalmente no FNE em relação aos outros financiamentos que existem no Nordeste, qual a diferenciação? E como você poderia falar o acesso, né, desse produtor a tais créditos e quais eram o ideal para cada modalidade. Para aquele cara ali que tipo, é o produtor rural mesmo, que tem 5 anos fiscais, ou então o cara que já é um produtor ali intermediário, que já tem um faturamento superior. No caso um dos principais fatores delimitantes para quem é agricultor familiar é o tamanho, né? Porque tem a questão do enquadramento da renda também. O enquadramento como agricultor familiar, eu diria, a carteira de motorista, né, do agricultor familiar é feito por empresas credenciadas ao MDA, né, e ao MAPA. Aqui no estado da Paraíba temos duas entidades principais, além de outras, mas as que estão mais pulverizadas no estado é a Empaer, para qualificar o produtor como agricultor ou agricultora familiar, e alguns dos sindicatos de trabalhadores rurais vinculados à FETAG. Temos outras instituições, mas essas, digamos assim, são as que estão mais pulverizadas no estado. Um dos delimitantes principais, dentre outros, é a questão da quantidade de módulos fiscais que você tem na sua propriedade rural. Para enquadramento como agricultor familiar, é preciso que você tenha até 4 módulos fiscais. Esse módulo fiscal, pessoal, é uma medida que diz assim, um módulo fiscal tem 50 hectares no município de Oliveiros. Aqui eu estou só chutando, tá? Eu não lembro decorado, não. Mas se você tem uma propriedade, por exemplo, de 180 hectares e o módulo fiscal de Oliveiros tiver 50 hectares, significa que sua propriedade rural é elegível para a agricultura familiar. Além de outros critérios, obviamente. E aí como é que você descobre ou como obtém o CAF, né, que é o documento que certifica você, que atesta você como agricultor ou agricultora familiar, comparecendo ao escritório mais próximo da Empaer,
ou, no caso, procurando o Sindicato Trabalhador Rural do seu município. E aí, estando enquadrado como agricultor familiar, tendo de posse o CAF, você pode procurar uma de nossas agências, se o seu projeto tiver um valor maior, digamos assim, na agricultura familiar, ou mesmo diretamente o agente crédito do Agroamigo, né? Eles estão, como eu disse, não só operando com o Agroamigo Crescer, aquele Agroamigo de 10 ou 12 mil reais, e fazendo projetos da agricultura familiar de maior valor também. Isso a gente falando da agricultura familiar. Se você não tem enquadramento como agricultor familiar e não tem CAF, você pode procurar diretamente a nossa rede de agências, pode ligar para o nosso central de relacionamento com o cliente, você pode entrar em contato com a gente através de nossas redes sociais, para que a gente possa fazer indicação de qual agência fará o seu melhor atendimento. Geralmente, nossas agências, elas têm um grupo de municípios, o qual a gente já trabalha, tipo, cada agência tem uma jurisdição. Então, vou dar um exemplo prático aqui, por exemplo, São João do Rio do Peixe, né, lá no final do nosso estado, que foi onde eu trabalhei, na agência Cajazeiras, é um município jurisdicionado pela agência Cajazeiras. Quer dizer que o cliente é obrigado a ser atendido por Cajazeiras? Não. Por alguma conveniência de acesso, ele pode ser atendido por outra agência, mas normalmente nós respeitamos essa questão da jurisdição entre nossas agências. O crédito do Pronaf, ele se diferencia muito por essas taxas mais agressivas, no sentido assim de serem mais melhores para os produtores, né? Como eu disse, lá no microcrédito começa com 0,5%, e são taxas que não ultrapassam 5% ao ano. Então, são muito interessantes, porque se você parar para pensar que a taxa básica de juros da economia está acima de 2 dígitos e você está pagando metade do que, né, da taxa Selic, ou bem menos da metade da taxa Selic, é como se você tivesse um financiamento de juro negativo na agricultura familiar. Realmente, o foco é você fazer o agricultor familiar crescer, continuar escalando para chegar a níveis de produção maiores. Ou formar uma cooperativa ou associação, onde nós também podemos fornecer o crédito para a agricultura familiar, desde que essa associação ou cooperativa tenha o que a gente chama de CAF jurídica, que é um documento que atesta que pelo menos 70% dos membros dessa associação ou cooperativa tem um CAF. E aí eles vão acessar também o crédito através da própria, para essa associação ou cooperativa. Para outro público, que é o público que a gente chama dos mini, dos pequenos produtores rurais, do público pequeno-médio, as taxas também são muito interessantes comparadas às taxas de mercado. Nossas taxas são pelo menos metade ou 60% no máximo da taxa que o mercado pratica para esse público que não é agricultor familiar. E tanto para um público quanto para o outro, um dos grandes diferenciais é a questão do cartão BNB Agro, né, que a gente pode fornecer esse cartão tanto para o agricultor familiar quanto para o que não é agricultor familiar. E é assim, até um dos focos dessa conversa que a gente está tendo hoje com a Laboremos, porque a gente tem outros fornecedores parceiros também, mas a Laboremos, ela, por ser aqui da Paraíba, né, facilita, inclusive, do ponto de vista do produtor, conhecer os produtos deles, né, de vocês. E o cartão é uma espécie de limite que a gente, é um limite que a gente calcula com base nas suas receitas rurais e fornece esse limite, e o produtor, ao invés de fazer um projeto típico que é entregue ao banco, ele passa a fazer uso desse limite calculado diretamente na rede de fornecedores cadastrados no cartão. Então, vou dar um exemplo prático. Você tem um limite calculado aí de 100 mil reais com base nas suas receitas rurais, e aí você, com esse cartão em mãos, você pode procurar diretamente a Laboremos, você pode procurar a da fonte lá na Valtra, você pode procurar, enfim, uma série de fornecedores, a John Deere, você pode procurar. Temos vários fornecedores cadastrados no estado, fornecedores de veículos, picapes de cabine simples também temos aqui no estado, fabricantes de máquinas como a Laboremos, e você faz o uso livre do cartão sem ter que apresentar um projeto na agência. Ok, em relação, você falou algo agora que eu até falei, não, na Laboremos não, porque a gente não vende direto de fábrica. Nós fabricamos direcionando aos nossos distribuidores em todo o Brasil, e com isso, o produtor ele precisa ter acesso ao cartão e até o distribuidor. Suponha que o distribuidor ele não tem o acesso ao Banco do Nordeste. Como esse distribuidor ele pode também ter a adesão, né, ao cartão
e atender a necessidade do cliente, já que ele tem um equipamento, mas ele só não tem como vender via Banco do Nordeste. Como funciona? Porque muitos de Ótimo, nossos também têm essa dúvida. ótimo, ótimo. No site do banco tem uma área lá do cartão BNB Agro, aí tem lá um link, você entra no site do banco, procura a área do cartão BNB Agro e tem lá a área do fornecedor. Lá tem as instruções de como realizar o cadastramento e já tem a lista de fornecedores do estado, inclusive. Então, se você é produtor e quer fazer uso do cartão e quer saber se aquele fornecedor está lá, disponível já com cartão, nessa área do fornecedor já tem disponível. E se você é um fornecedor interessado em fazer parte da nossa rede, você pode também entrar lá e seguir as instruções que são prestadas para fazer esse cadastramento. É bem simples e não demora. Geralmente, assim, no dia seguinte, no máximo, ou no mesmo dia, a gente já tem a possibilidade de fazer uso desse cartão. Que legal. Que é que para obter o cartão, existe alguma concessão de crédito? Quais são a necessidade que o produtor tem, além da documentação? Pronto. Bom, além, obviamente, daquelas documentações que eu falei, que a gente vai cadastrar no banco, ou seja, da propriedade rural, que precisa estar toda regularizada, a gente vai observar qual é a atividade principal desse produtor rural. É preciso, pessoal, que a gente tenha um pouco até de coerência com a atividade rural que a gente está exercendo. Eu vou dar um exemplo prático. Não faria sentido, por exemplo, uma das máquinas que foi recentemente desenvolvidas pela Laboremos, a colheitadeira automática, né, de palma. Muito interessante, convido todo mundo a entrar no site da Laboremos, no Instagram, e observar esse desenvolvimento que foi realizado aqui na Paraíba, dessa máquina. Aí o produtor tem interesse, mas assim, ele não pode simplesmente comprar essa máquina usando o cartão BNB se ele não desenvolve atividade, né? Essas coisas são observadas. Eu não posso usar o meu cartão para adquirir um trator se eu não faço uso do trator. Então, é preciso que haja coerência do item que vai ser adquirido com as atividades produtivas que são realizadas pelo agricultor, pela agricultora, pelo produtor ou pela empresa rural. Então, esse é um primeiro aspecto. Outro aspecto que se pergunta muito é com relação à garantia. Bom, uma das formas de garantia possíveis, mas aí a gente analisa caso a caso com o pessoal da agência, né, quando entrevista com o produtor, é o próprio equipamento adquirido servir como garantia. Tá? Então, por exemplo, você compra uma máquina que vale aí, vamos supor, R$ 200.000, e você entraria com, vamos supor, 60 ou 70 mil reais, e a gente financiaria 130, 140 mil reais com o cartão, e a própria máquina ela serviria como garantia. Vamos supor, e obviamente máquinas de grande porte, como tratores, ou a própria colheitadeira, né, que é um caso de uma máquina de grande porte. Mas assim, o que é que tem acontecido muito e a gente criou para facilitar a vida do produtor? Aqui no nosso estado, temos a situação de termos uma das maiores custos cartorários do país está instalado aqui na Paraíba. E aí, quando a gente fazia operações com garantia de hipoteca, né, isso gera um custo da hipoteca para o produtor, para a produtora, alto. E aí a gente desenvolveu o que a gente chama uma espécie de contrato guarda-chuva, é um limite de crédito baseado em garantia hipotecária, a gente chama LCGH. O produtor rural, ele faz esse registro hipotecário somente uma vez, com validade de até 10 anos, e depois de registrada essa hipoteca uma única vez, é como se aquele contrato ficasse servindo como limite guarda-chuva. Então, vamos supor que eu tenho uma propriedade rural que seja avaliada em até, assim, só para fins de exemplo, R$ 500.000, ele faz o registro uma única vez dessa propriedade rural e nos próximos 10 anos ele fica operando com a gente, usando aquela propriedade como garantia, sem ter que fazer novos registros cartorários, novos registros hipotecários para cada negócio que fizer com o BNB. Ele só vai fazer uma vez. O limite de crédito, ele pode ser igual o cartão de crédito nosso normal, a gente vai pagando, ele vai aumentando o limite para novos produtos, novos investimentos na propriedade. Quando eu escolho Pronto. por exemplo, quero comprar uma forrageira no Laboremos, eu necessariamente preciso fazer um projeto, ou eu vou até a agência, falo a minha necessidade e ok, a forrageira, vamos supor que ela custa R$ 10.000, então eu já paguei R$ 5.000, eu tenho mais R$ 5.000 de limite para reutilizar na propriedade em melhorias, benfeitorias, ou necessariamente eu preciso utilizar com equipamentos Laboremos, por exemplo?
Bom, é uma pergunta muito boa. Vamos supor que eu tenho um cartão com limite de 200 mil. Eu fiz uso de 180 mil desse cartão, adquiri máquinas, enfim, com o cartão. E aí, à medida que eu vou pagando as parcelas, né? Vamos supor que eu baixei 30 mil de parcelas, esses 30 mil ficam disponíveis para adquirir novas máquinas e equipamentos que sejam previstas na linha de crédito do cartão BNB Água. Esse cartão é exclusivamente para esses itens relacionados a máquinas e itens dessa natureza, máquinas, veículos. No momento, o cartão ainda não é disponibilizado para, vamos supor, eu adquirir sementes, dando um exemplo prático. Ele tem mais foco nisso. Eu adquiri, por exemplo, um computador para minha propriedade rural, uma antena de rádio para poder fazer internet chegar na minha propriedade, itens dessa natureza, mas relacionados a máquinas, equipamentos e veículos. Inovação em tecnologia, né? Seria. Isso, exato. Interessante, Keke. Outra pergunta, dentro de tantas, né, que eu até já lhe passei algumas e a gente já foi respondendo aqui, foi o produtor que perguntou qual a diferença do Mais Alimento do Pronaf Mais Alimentos para o Pronaf tradicional. Eu também fiquei com dúvidas em relação. Certo? Sem problema. No Pronaf, na verdade, a gente tem inúmeras linhas de crédito. A gente tem o Mais Alimentos, tem o Pronaf Comum, tem o Pronaf Semiárido, Pronaf A, Pronaf Eco, né, o Bioeconomia. Então, enfim, são inúmeras linhas de crédito com propósitos específicos. Mas o Mais Alimentos, o que caracteriza ele, normalmente o Pronaf Comum, ele é mais utilizado para operações de custeio na agricultura familiar, um dos propósitos principais dessa linha, é onde mais comumente ela é usada. E o Mais Alimentos é mais focado na aquisição de máquinas que, assim como o próprio nome da linha de crédito diz, promovam o aumento da produtividade, ganho de produção, escala na produção de alimentos na agricultura familiar. Então, normalmente, quando a gente tem máquinas, equipamentos, veículos financiados na agricultura familiar, elas estão atreladas à linha do Pronaf Mais Alimentos por essa natureza dela. Agora, vamos supor, eu sou um agricultor familiar e desejo financiar um sistema de energias renováveis. Normalmente a gente pensa até só na energia solar, que é a mais evidente para a gente aqui no Nordeste, na Paraíba, mas eu posso, por exemplo, financiar biogás, pessoal, eu posso financiar energia eólica, uma pequena torre na minha propriedade, em escala menor, obviamente, mas também é financiável. E a gente tem as linhas de crédito Pronaf, como o Bioeconomia, que tem esse propósito também. A partir de quantos hectares essa da bioeconomia? Porque nós também temos tomates Isso, para beneficiar, seja offshores, que são grandes produtores, plataformas de petróleo, e máquinas para trituração de coco, gestão de resíduos de município, as PNRS, né? Isso. Esse tipo de máquina que vocês têm aí, eu assisti uma apresentação de vocês, é bem adequada para essa questão da agenda ESG, né? Relacionada à sustentabilidade, pessoal. Não pensem que por a gente ser, talvez, agricultor familiar, está no comecinho ainda, está sendo cobrado em todas as esferas da sociedade, desde os pequenos aos grandes, a importância dessa questão da gente cuidar do planeta. E essas máquinas, como foi falado aí da Laboremos, sobre a gente fazer a gestão de resíduos, dependendo da minha atividade rural, é muito importante que eu tenha esse cuidado no meu município. E isso, inclusive, pode agregar alguns selos que são concedidos aos produtores rurais pelo tratamento que eles dão aos resíduos e ao encaminhamento da produção deles. Então, o Bioeconomia, Germinha, ele é um tipo de linha de crédito do Pronaf. Qualquer produtor, qualquer agricultor familiar, ele vai ter que ter pelo menos até esses 4 módulos fiscais por município. A tabela do módulo fiscal, ela geralmente está disponível no site do INCRA, é bem fácil de ser localizada, é um dos fatores determinantes para enquadramento como agricultor familiar ou não. Excelente. No caso do produtor rural, que não é aqui da Paraíba, no caso você citou aqui da Paraíba, e quer ter acesso a esses créditos, ele está com a documentação toda regularizada, ele ainda não tem um cartão, enfim, ele mora em Pernambuco, rapaz, que solicitou, né? Ótimo. Comprar a forrageira, eu expliquei para ele que a gente não tinha venda direto de fábrica. Ele quer realmente assim o início, o passo a passo, ir até a agência, procurar um distribuidor que forneça o equipamento que ele deseja
e retirar o cartão. Qual seria a instrução que você daria para ele agora, nesse momento, que ele está nos assistindo? Pronto. Essa instrução vale para quem, você que está na Paraíba assistindo a gente e para quem está fora também. Assim, se você está com a documentação já regularizada, você pode procurar qualquer uma de nossas agências, né? Enfim, aqui que estiver mais próxima no teu acesso físico, e procurar dentro da agência o gerente de relacionamento relacionado da carteira rural daquela agência. Algumas agências a gente tem um gerente de carteira múltipla, mas que também atende o cliente da área rural. E também tem assim um funcionário que eu digo especial e importante, né, que só a nossa instituição tem, que são os agentes de desenvolvimento, pessoal. Inclusive aí em Campina Grande, queria mandar um abraço para Patrícia, para o Nicodemos e para o Zé Vicente, que são os nossos agentes de desenvolvimento lotados em Campina Grande, que são funcionários que trabalham diretamente com nossas cadeias rurais produtivas e as não rurais também, mas especialmente as rurais. É um funcionário que normalmente vai até os municípios trabalhando em cima das cadeias, eles também podem ser acionados. E você também pode procurar os nossos agentes de crédito do AgroAmigo, que também estão sempre nos municípios, semanalmente, visitando os nossos produtores rurais em loco. Qualquer uma dessas pessoas que forem procuradas, elas darão um pronto atendimento à sua demanda. No site do Banco do Nordeste, eu encontro, de acordo com a minha região, que é que Sim, no site do banco é possível você encontrar telefone e endereço de todas as nossas agências. Então, assim, é possível que você possa localizar o endereço, ter o telefone de contato de todas as nossas unidades, além, obviamente, de estar disponível o 0800 da nossa central de relacionamento. outra dúvida em relação ao cartão. Eu quero fazer uma compra diversa. Eu quero comprar forrageiras, mas eu também gostaria de comprar sementes, como você falou, que o Mais Alimentos ele não entra na parte de sementes e ajeitar o curral, dar uma organizada na propriedade. Existe uma linha de crédito que seja possível, porque assim, quando chega aqui alguns projetos, o pessoal procura muito saber disso. Ó, Jeremy, eu estou precisando comprar uma forrageira, mas eu também quero comprar um tratorito, uma roçadeira, porque isso eu já pego todo, já faço a compra total e vou pagando. Para ficar comprar uma forrageira agora, comprar um tratorito daqui a 2 anos, porque otimiza mais a propriedade. Existe uma linha de crédito e essa possibilidade? Bom, o cartão, na verdade, ele nasceu exatamente com esse propósito, de dar liberdade ao produtor e à produtora de fazer essas compras à medida que a necessidade for surgindo, né? Mas assim, na eventualidade de algumas vezes não é gerado talvez limite suficiente, nós podemos montar uma engenharia de garantias diferente para tentar viabilizar, né, isso em conversa com o gerente de relacionamento da agência, viabilizar o negócio. E aí você, por exemplo, pelo Pronaf Mais Alimentos, você pode fazer a aquisição de mais de uma máquina, ou pelo próprio FNE Rural, onde a gente tem vários tipos de investimento integrado, onde muitas vezes nós temos máquinas de valores maiores financiados num mesmo pleito, onde nós temos animais, às vezes nós temos a energia renovável junto com outros tipos de máquina, às vezes nós temos custeio associado, você falou a questão das sementes, nós associamos parte daquele projeto a ter um percentual limite, onde a gente pode fazer uma associação de custeio junto com o investimento. Então, pode ser feito isso num projeto também. Mas a ideia do cartão é justamente dar essa autonomia. Mas, por vezes, por algum motivo do produtor, alguma questão relacionada à score, não dá limite suficiente e a gente tenta usar uma engenharia de crédito diferente para poder atender o produtor. Nós estamos aqui com o Tiago Faldman, inclusive o Tiago ele é um cliente Laboremos, que ele trabalha com bioinsumos lá na Bahia, no Conde. Ele Ótimo. tem uma produção de compostagem muito interessante. Ele tem dados de alto valor. Eu sempre posto aqui a máquina em funcionamento e convido vocês também para conhecer o negócio dele, que o Tiago, o menino realmente está fazendo a diferença aí. E ele fez uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Tiago. Eu tenho uma dúvida. Para ter uma linha de crédito para a cooperativa com foco na produção agroindustrial, quais são os passos até receber o crédito? Pronto. Para uma cooperativa agroindustrial, os primeiros passos são os seguintes. Tiago, pergunta excelente, eu queria muito abordar esse assunto, porque aos poucos nós estamos retornando, não só o BNB, mas todo o sistema financeiro tem retornado ao apoio, especialmente aqui no Nordeste, ao crédito às cooperativas e associações. Infelizmente, há um histórico latente com relação
problemas de crédito no passado, mas as cooperativas e associações elas têm renascido com um nível de organização e gestão muito maior. Então, o primeiro aspecto que a gente vai observar no BNB, e outras instituições têm observado isso também, gostaria de mandar um abraço para o sistema OCB Sescop aqui da Paraíba, na pessoa do André Pacelli, que nessa parceria que a gente tem com eles, a gente vai observar os aspectos de gestão. A gente vai observar se essa cooperativa ela faz as reuniões, se ela tem gestão, se ela passa por treinamentos, como está a governança cooperativa dela, como está a contabilidade dela. Todos esses aspectos, mediante o convênio que nós temos com o sistema OCB Sescop, serão observados. Se essa cooperativa aí, ou associação ela tiver bem, né, saudável sobre esses aspectos, nós passamos para o passo seguinte. Se for uma cooperativa, e aí a gente está precisando bastante de agroindústria, principalmente na agricultura familiar, ela estiver bem sobre esses aspectos, a gente vai observar se ela tem o CAF jurídico, né, que é, como eu falei, é um CAF onde se valida que pelo menos 70% daqueles produtores que estão naquela cooperativa ou associação têm enquadramento como agricultores familiares. Uma vez não tendo restrições de CNPJ, tendo esses aspectos de gestão bem resolvidos, basta procurar a agência mais próxima, porque a gente vai fazer a orientação do crédito. Nessa retomada do crédito para cooperativas e associações, tem sido comum, nesse momento inicial, pelo menos falando da nossa vivência própria, o financiamento de veículos, por exemplo, como caminhões com câmaras frias, são itens, digamos assim, que têm sido mais comuns nesse retorno ao crédito para cooperativas e associações. E aí, geralmente, quando é da agricultura familiar, vai pela linha do Pronaf Mais Alimentos. Interessante. Que aqui em relação, você falou aqui em relação às cooperativas, eu fiquei pensando. Existem muitas cooperativas caprinos e ovinos. E o pessoal, aqui predominantemente no Nordeste, eles trabalham muito com palma forrageira. Então, suponha que tem uma cooperativa que quer comprar 20 máquinas para os produtores daquela região, né? Que, inclusive, acontece bastante na região da Bahia. Existe um limite maior de crédito, tendo em vista, tipo a você já falou, da cooperativa, para que possa já sair um montante de equipamentos desse, que, consequentemente, é um valor maior financeiro? Seria possível sim sair um montante de equipamentos, mas o que acontece é que, por ser um equipamento de pequeno porte, ele não poderia ser dado em garantia. Então, a cooperativa ela teria que ter, por exemplo, um imóvel em nome dela, ou um dos, digamos assim, cooperados, isso é totalmente permitido, fornecesse um imóvel para garantir a aquisição de todas essas máquinas juntas. Entendo. Mesmo que a cooperativa vá bem, que o faturamento esteja alto. Sim, sim, porque assim, as regras de garantias, elas seguem qualquer tipo de crédito rural. Seja um crédito para agricultura familiar, seja um crédito para uma cooperativa, seja um crédito para um grande produtor rural. As regras relacionadas ao estabelecimento de garantias seguem, digamos assim, todos os tipos de crédito que a gente Ótimo. faz. Nós temos aqui o nosso amigo, né, Latif Xandu, inclusive ele já até entrou aqui na live anteriormente comigo, nosso parceiro, e ele está perguntando, trabalho com derivados de leite de cabra e gostaria de saber se tem crédito para a construção de uma queijaria. Interessante. Com certeza, a gente já teve, inclusive, todos os anos, pessoal, a gente dá uma premiação, todos os anos, porque eu vou fazer 17 anos de banco e o prêmio já tem quase o mesmo tempo de banco que eu tenho, o prêmio da agricultura familiar, e alguns desses clientes premiados ao longo desses anos eram justamente donos de queijarias. Então, sim, nós financiamos não somente essa pequena agroindústria para cooperativa e associação. É possível você também fazer a sua queijaria própria, toda financiada com crédito rural pelo Banco do Nordeste, sendo o empreendimento, obviamente, localizado na zona rural. É uma pergunta, né, que a gente já até explicou aqui, mas o produtor perguntou e eu acredito que é sempre bom reforçar. Como o crédito rural e esses incentivos, eles mudam a vida do produtor? Você tem algum case, algum feedback que você possa dar para o pessoal que ainda é indeciso, que tem medo de investir, que acredita, não vou investir, tenho medo do banco, de tirar esse cartão? Não, posso falar sim, isso é bem comum. Quantos casos que a gente vê belíssimos de pessoas que mudaram de vida quando acessaram crédito, mas, olha, Germina, tem um fator chave, assim, o crédito sozinho, ele não tem poder transformador. Todos os nossos clientes que assim se tornaram casos de sucesso, que
mudaram de vida, que melhoraram a situação econômica das suas famílias e de famílias que trabalham junto, buscaram o que eu chamo assim de como se fosse um sustentáculo. O crédito, na verdade, é uma das pernas que sustenta isso. Crédito é muito importante, mas tem que ter também assistência técnica. É fundamental você ter quem o oriente. Às vezes o produtor, a produtora tem na própria família, tem a própria formação nesse sentido, mas se você não tiver, tem que ter assistência técnica e orientação. E o Pode falar. já pode fazer essa ponta. Isso. O Senar, ele entra num eixo que é bem interessante. É um pouquinho assim, isso aí é uma visão um pouco pessoal, que quando a gente olha, o Senar obviamente trabalha com assistência técnica e em algumas cadeias produtivas de uma maneira belíssima. Mandar um abraço aí pro Pablo, do Senar, parceiro nosso, muito forte. Mas o Senar entra digamos, num terceiro eixo, que eu diria que é o da educação. O Senar, além da assistência técnica, quer dizer, a gente falou de crédito, a gente falou de assistência técnica, agora eu queria falar de educação. Especialmente a gestão. Olhar para o meu empreendimento rural não como um sustento, mas como um negócio. Não como apenas sobrevivência, mas como um empreendimento. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Senar. Então, crédito, assistência técnica, educação, e aí vem a parte que eu chamo assim de seguridade. É importante que... E aí vem o seguro, né? Existem os seguros rurais, existem seguros governamentais relacionados às atividades rurais, como o Proagro, por exemplo, pessoal. Existem seguros privados para minha atividade rural, mas uma coisa que assegura o meu negócio rural é para quem eu vou vender. E aí existem, obviamente, o mercado institucional, ou seja, quando eu posso vender a minha produção para programas de aquisição de alimentos do governo federal, mas é muito importante que eu, como produtor rural, eu já estou, digamos assim, calculando para quem eu vou vender, para aquele supermercado, se eu vou repartir a minha produção, se eu vou entrar em conjunto com alguma associação ou cooperativa. Então, crédito, assistência técnica, educação, e eu já estou focando aí em ter uma segurança de que para quem eu vou vender, seja no mercado privado, e acho, inclusive, até muito importante focar no mercado privado ou mesmo para o mercado público. O crédito sozinho não é suficiente para fazer a mudança. É preciso que esses eixos também estejam junto do negócio do produtor rural. E eu coloquei duas perguntas aqui em conversa com os produtores, né? Desde que, tipo, que eu falei, primeiro nos grupos de O Amigo do Leite, pessoal dos criadores de Pernambuco, que você está aqui. E o pessoal sempre pergunta os riscos associados ao crédito e em relação aos programas de seguros disponíveis. Porque, assim, muitos produtores, eles ainda tratam a propriedade, né? Ah, não, estou levando aqui. Mas não sabe que é um empreendimento rural. É o sustento deles, é a principal fonte de renda ou a única. Então, ele tem que ter essa preocupação. Então, como sim, esse crédito e o seguro que eu tenho. E a segurança que eu tenho por meio do banco. Eu acho que assim, risco, ele existe a partir do momento que a gente acorda e coloca o pé no chão, né? E principalmente a atividade rural, pela característica dela, né, é uma atividade que está exposta, enfim, a fatores, aos mais variados fatores. Só que tem um fator em comum, a gente que está aqui na área da Sudene, né, do Nordeste, Banco do Nordeste, Norte de Minas, Norte do Espírito Santo, que é a questão da estiagem, pessoal. Eu acho que não tem... E aí vocês vão achar engraçado, mas assim, a gente chama de risco, é risco, claro, mas é quase uma certeza que a gente tem de ter estiagem, quando é mais comum a estiagem do que um período de chuva regular dentro da nossa área de atuação. Então, assim, é preciso que os produtores tenham o cuidado de mitigar os riscos, ou seja, diminuir. Como é que eu vou amenizar o risco que eu tenho na minha atividade rural, estando instalado aqui no Nordeste, estando instalado no semiárido do Nordeste? Então, é muito importante que você... E aí, recentemente, no ano passado, eu tirei as férias do gerente geral da agência Picuí, visitei um produtor rural, e ele estava com silagem, pessoal, lá, para enfrentar 3 anos de estiagem, se fosse o caso. Então ele ia sempre recompondo a silagem dele para ter sempre 3 anos dentro, vamos dizer assim, numa linguagem popular. Mitigação de risco vem disso. E fontes, obviamente, de captação de água, mais de uma na propriedade rural. Então, a atividade rural ela é naturalmente mais arriscada que outros tipos de negócio que a gente tem.
mas a gente pode diminuir bastante os riscos envolvidos quando a gente começa a fazer esse tipo de trabalho. Então, se eu posso diminuir o risco com a silagem, o banco financia a construção de um reservatório, o banco financia a perfuração de poço, o banco financia. Então, todos esses aspectos, nós podemos ajudar o produtor rural. Uma das tecnologias mais simples, obviamente não serve em toda a propriedade rural, porque o relevo, a topografia do terreno e também o solo vão influenciar, mas barragem subterrânea, pessoal, é uma tecnologia relativamente simples, mas com impacto grande demais na propriedade que tem. A gente financia, mas pouquíssimos produtores nos procuram para fazer o financiamento, mesmo quando a gente insiste. Então, antes de eu pensar em criar, ser um ovino caprinocultor, ser um bovinocultor, é importante que eu mitigue os riscos e nós temos crédito para fazer essa mitigação de riscos. Do ponto de vista de seguros, a gente tem o Proagro e na agricultura familiar a gente tem um Proagro Mais, que é na agricultura familiar, se você faz uma operação de custeio, por exemplo, para plantar milho, para plantar feijão, tem o Proagro lá assegurando aquela parcela em caso de estiagem. E se você, aliás, investimento. E aí, se você tem um investimento e o custeio junto com o Banco do Nordeste, tanto a parcela daquele ano que aconteceu a estiagem do investimento, quanto o custeio, eles ficam protegidos. Esse é um tipo de seguro, que é um seguro do governo, digamos assim, que protege os produtores rurais. E no mercado existem outros tipos de seguro. É muito comum também o produtor, a produtora rural, às vezes quando a gente faz oferta, eu tenho um galpão de avicultura e eu posso fazer um seguro relacionado ao risco de incêndio ou algum tipo de problema dos meus equipamentos. Mas, perdão, Fica à vontade. infelizmente o produtor, às vezes, quando a gente explica a necessidade dessa proteção, ele fica um pouco assim de lado, não tem interesse, mas é muito importante que eu tenha esses cuidados também. E justamente isso, a cultura é muito o cuidado com o leite, transporte, a parte do... Pode ficar à vontade, amiga. Essa tosse, olha. Pode falar, foi mal. A semana Fala, inteira. passei a semana brigando com essa tosse aqui. Mas como a gente tinha combinado, eu disse a você, vamos fazer uns 40 minutos, porque vai surgir muitas dúvidas. É um tema novo que a gente está trazendo aqui, mas é o que a gente vai reforçar cada dia mais, como a gente já conversou no off. Vamos gerar conteúdo de valor para os produtores que querem ter o acesso ao crédito, para máquinas, implementos, dúvidas. Eu nem sabia que essa parte também de cisternas e tudo. Então a gente vai conversar muito. Pessoal, sim, sim. para a mesa, né, como a gente fala, e vamos responder todos, e principalmente, Keck, eu gostaria que agora, aqui no finalzinho da nossa live, como a gente tinha combinado aí, você curte suas férias, né? Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sei que você tem disponibilidade, minha amiga, e agradeço demais. Mas uma motivação para o produtor ir atrás, de acreditar, a gente já conversou, mas assim, vá, produtor, vá, que você não vai arrepender de estar buscando crédito, de estar tendo a confiança e principalmente investindo, que é o que o público aqui quer, que é nas nossas máquinas, né? Qual seria a sua Sim, em relação? eu gostaria de dizer assim que registrar, não importa o tamanho do produtor, né? Primeira coisa, assim, a gente trata no banco, desde o pequeno ao maior produtor, a maior empresa rural que existir. Então, o primeiro aspecto é isso. Quebrem qualquer gelo que vocês tiverem com relação, se tiverem, né? Porque não é nossa característica. As portas estão sempre abertas, inclusive na nossa superintendência estadual também, que fica aqui em João Pessoa. Estou a dispor aqui pelo Instagram também, pessoal, como canal, de qualquer dúvida que vocês queiram tirar diretamente comigo. E o Brasil, pessoal, vocês já devem ter ouvido muito na TV e em outros meios de comunicação que nós realmente temos um potencial de produção muito, muito, muito grande. E a tendência é que o planeta precise e continue necessidade de ser alimentado. E nós temos condições aqui, apesar de desafios como a estiagem, o semiárido, nós temos tecnologia local, inovação local, suficiente para vencer esses desafios locais que a gente tem e seguir em frente, aumentando cada vez mais a produção que a gente tem rural. E temos as nossas linhas de crédito para auxiliar
nesses aspectos de inovação e ganho de produtividade. Excelente, Keck. Eu gostaria de agradecer, né, a você pela participação, a disponibilidade. E vou deixar uma caixinha de perguntas, porque está chegando no WhatsApp aqui algumas perguntas. E a gente vai respondendo, pessoal, vocês de modo particular. E eu vou gerando conteúdo no decorrer do mês, enfim, dos dias, para que vocês possam sanar também as dúvidas e entrar em contato com o Keck, ou então com o gerente, ou a assistência da sua região. Aqui na Paraíba, eu vou deixar aqui que os nossos arrobas de forma de colaboração, para que o pessoal já possa, né, Ótimo. tirar das dúvidas. E acessem, pessoal. Se tiverem com vergonha ou dúvidas, quiserem falar diretamente comigo, fala direto, fala no WhatsApp. E que é um cara de gente fina, 10 anos, que a gente trabalha de uma forma super responsável, séria, e cresce. Estou a dispor. Eu queria só, antes de fechar, Germine, rapidinho, só parabenizar a preocupação que algumas máquinas de vocês, e aí eu acho que esse é um caráter de inovação, e o banco ele tem se preocupado muito, Germine, com não quanto a gente financia. Ano após ano a gente tem batido recorde no crédito rural, não só aqui na Paraíba, mas nos outros estados também. Mas agora não, que já tem um tempinho que a gente está com essa preocupação, é como, o que a gente financia. Então, se a gente puder financiar uma máquina como a que você produz, que tem uma ergonomia, que tem um nível de segurança muito mais alto para o produtor rural, melhor ainda. Inovação, proteção, qualidade. Se eu tenho mais ergonomia, eu produzo mais e tenho mais saúde. Então, a gente está mais. Claro que a gente sempre vai querer crescer nos nossos resultados, mas não só no número, mas no como. E é importante ter parceiros como vocês e outras empresas que também são parceiras nossas. Estou falando isso há pouco, né, com o produtor. Ele fez o financiamento de um outro equipamento, ele ainda vai pegar, e ele falou, eu vou mudar, porque assim, eu vou, por conta de R$ 2.000, eu vou pegar uma máquina que vai durar muito mais, é mais segura. Eu sei que não vai quebrar esse equipamento, porque o meu vizinho comprou, eu estou vendo aqui de perto. Então, assim, eu vou ter a certeza que vou, às vezes, né, a gente paga um pouco mais, mas está entregando uma qualidade superior, um design diferenciado, uma robustez. E quando a gente fala sobre isso, é até assim, fica meio, nossa, como não é modesto falar isso, mas são 100 anos que a Laboramos tem, entregando qualidade. Então, esse número ele já fala muito da responsabilidade e comprometimento da empresa. Então, Isso. é isso, sabe, produtor. Quando a gente vem aqui trazer informações para você, seja informação de crédito rural, seja informação mais na cadeia produtiva, é porque é uma informação séria, com responsabilidade. E eu gostaria de agradecer demais a todos vocês que tiraram, né, como eu falei, o nosso encontro na hora do cafezinho. Passaram aqui quase uma hora conosco para trazer, né, mais informação, levar algo melhor para dentro da sua propriedade, e conte conosco. Muito obrigado mais uma vez, Keck. E esses... Eu que agradeço, estou ao dispor de vocês, da Laboremos, de todos os produtores rurais aqui da Paraíba. Vamos fazer mais um ano aí de resultados muito bons e, como eu disse, levando cada vez mais inovação ao campo. Isso mesmo, pessoal. Fala comigo agora no direct, fala com o Keck, vem garantir o seu cartão e, claro, comprar sua Laboremos. Até mais. Tchau.